Saúde e paz, amados irmãos e amadas irmãs. Com muita alegria, lhes acolho e lhes dou boas-vindas aqui na Catedral Cristo Rei, a Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte em construção. Aqui estamos, para quem vem pela primeira vez, no futuro teatro, e acima de nós o piso da Catedral Cristo Rei, o templo, que é o coração de toda esta obra, que se constrói com a ajuda de cada irmão e irmã, tiquinho a tiquinho de cada um. Ela vai se erguendo, não apenas como uma construção, mas para ser um instrumento para servirmos mais, sempre e melhor, na verdade, na justiça e no amor. Uma obra bela, grandiosa, mas simples, como é tudo o que é de Deus. Simples, mas para servir. E quero, na alegria deste dia, com os ministros e evangelizadores que aqui servem na Catedral Cristo Rei, acolhendo a todos com muito carinho, quero registrar o acolhimento especial ao convite que fiz a lideranças, evangelizadores e animadores de comunidades nas vilas e favelas, trazendo também irmãos e irmãs que precisam mais. Lembrando a multidão multiplicada, sobretudo nos últimos tempos, de irmãos e irmãs que precisam de assistência especial, de apoio e de um olhar diferente por parte das autoridades, dos governantes, do conjunto da sociedade, de todos nós. Refiro-me de modo muito especial e agradecido ao nosso Vicariato Episcopal para a Ação Missionária no trabalho importante nas vilas e nas favelas. Lembrados de que os irmãos que aí moram, com a mesma dignidade e direito de todos aqueles que moram em outros lugares, precisam da nossa presença. Precisam da presença da igreja. E nós ainda reconhecemos que, como igreja, não estamos suficientemente presentes na vida dos que moram nas vilas e favelas, no território da Arquidiocese de Belo Horizonte, uma arquidiocese centenária. Digo isso para lembrar o desafio de a gente saber que a palavra de Deus, a presença solidária, missionária, precisa chegar a cada irmão e a cada irmã. Este é o horizonte do 5º Dia Mundial do Pobre, que celebramos na igreja neste domingo, no mundo inteiro, por convocação do Papa Francisco. A igreja quer e precisa crescer na sensibilidade para com os pobres, enfermos, vulneráveis, os que estão aflitos, os que estão em dificuldade, os que lutam para sobreviver numa sociedade muito e vergonhosamente desigual como a sociedade brasileira. A nossa tarefa é enorme, de todos nós como cidadãos e cidadãs. Ninguém pode pensar, não é problema meu, é um problema nosso. É um problema de cada um de nós. Porque se nós estivéssemos, ou quem não está sofrendo na pele o peso de passar fome, de não ter trabalho, de não ter moradia digna, de não poder viver segundo a dignidade humana, certamente estaria clamando. E esse clamor precisa tocar os nossos corações. Um clamor que tem que tocar o coração de quem crê.
Porque Deus é o Pai de todos, igualmente. Deus não é Pai de um mais do que do outro. Deus é Pai de todos. E se Ele é o Pai de todos, cada um é meu irmão, cada uma é minha irmã. E se é meu irmão, minha irmã, e vive em aflição, em dificuldade, a minha fé me exige posicionamento em favor de quem sofre, de quem precisa. Mas esse clamor, neste Dia Mundial do Pobre, sobretudo lançando um olhar sobre a sociedade brasileira, esse olhar precisa, esse clamor precisa ecoar no coração, especialmente dos governantes, dos que tomam decisões, dos construtores da sociedade, para que possam, com uma sensibilização importante, tomar posição, fazer encaminhamentos, encontrar soluções, organizar a sociedade de modo que ela se torne mais justa, mais fraterna e mais solidária. Qualquer um de nós, como pai, como mãe, como amigo, como irmão, se escuta o clamor de um filho, de uma filha, de um amigo, de uma amiga, o nosso coração se toca. O 5º Dia Mundial do Pobre é para que o clamor dos pobres, que é um clamor surdo, mas que precisa ecoar em cada coração, nos mova na direção da solidariedade. Irmãs e irmãos, sem solidariedade, o caminho do mundo não muda. O caminho do mundo não muda sem solidariedade, porque os corações não se moverão na direção da justiça e do amor. Precisamos, portanto, escutar o clamor do outro, do pobre, do sofredor, para que nossas lógicas, nossas mentes, nosso exercício de poder, nossas escolhas e a nossa organização do mundo ajude o mundo a ser melhor. O Senhor Jesus volta agora à palavra santa de Deus, neste trecho do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Fala-nos de tribulações, fala-nos de descompassos, fala-nos de aflições. E ao mesmo tempo em que Ele fala e constata, Ele dá uma indicação como enfrentá-las. Delas não podemos fugir, como também na primeira leitura lembrou-nos o profeta Daniel das angústias que nos afligem na nossa própria pele. Precisamos enfrentar para vencer, enfrentar para mudar, enfrentar para abrir novos caminhos. Para isso é preciso, irmãos e irmãs, desenvolver a capacidade de discernir. O nosso mundo é um mundo descompassado, porque as escolhas são mal feitas. O nosso mundo é um mundo injusto, porque os raciocínios não consideram elementos que são importantes. E a gente sofre na pele todo dia as consequências de não escolher bem, por não saber discernir. Muitas vezes pensamos, o melhor é não ir, e nos equivocamos, porque o melhor teria sido ir. Muitas vezes perdemos oportunidades porque achamos que devemos calar, quando na verdade era a hora de dizer. Mas nos falta o que dizer. E às vezes, como dizemos, como é muito típico do nosso tempo, dizemos mal. O Senhor está dizendo, ensinando aos discípulos, que é preciso uma espiritualidade, uma mística, uma alma orante,
capaz de discernir para escolher adequadamente, porque escolhas bem feitas ajudam, nos salvam de fracassos, nos ajudam a construir uma sociedade melhor, não nos tira do caminho do reino definitivo. Para isso, irmãos e irmãs, só tem uma pessoa que pode nos ajudar a criar a sabedoria, a criar a condição de ensinar e a condição de escolher adequadamente. Ela tem um nome, bem o sabemos, é a razão pela qual nós aqui nos encontramos. Cristo Jesus. Este que é lembrado na carta aos Hebreus, a segunda leitura que foi proclamada, e que é o único e sumo e eterno sacerdote, aquele que ofereceu a sua vida por nós, o único que ofereceu a vida por todos nós. Assim compreendido e seguido, ele tem que se tornar o centro de nossa vida. Se Cristo se torna o centro de nossa vida, as nossas escolhas em tudo, em todas as circunstâncias, mesmo nas domésticas, nas simples, no relacionamento, com influência sobre decisões maiores, se Ele se torna o centro de nossa vida, não nos vai faltar a sabedoria. Quantas vezes nós carregamos um peso por falta de sabedoria? Quantas vezes nos falta a palavra que a gente precisaria dizer para devolver alegria, consolação e esperança ao coração de um irmão e de uma irmã? Quantas vezes nos falta a coragem de abrir a mão para partilhar com quem precisa, fazendo-nos segurar aquilo de que não precisamos e que é essencial na vida do outro. Não é raro faltar-nos a capacidade de ter paciência e de nos aproximar do outro, que é o pobre, que é o sofredor, e escutar, compartilhar com ele a nossa vida, porque nós não damos conta de assim fazer por falta de alguma coisa que nos mova no fundo do coração. Quando Cristo é o centro de nossa vida, de minha vida, de sua vida, tudo isso muda. Porque Ele nos inspira, Ele nos faz escolher bem, porque é o centro de nossa vida. Vamos repartir Cristo com a força de nossa palavra e do nosso testemunho. Vamos, irmãos e irmãs, trabalhar para que Cristo seja o centro da vida de nossa família. A razão de ser de nossa igreja é que Ele a quis para evangelizar, isto é, repartir a Ele no mundo. Vamos crescer nós, os cristãos, como igreja no coração do mundo, colocando como programa de vida, não de vez em quando, mas com frequência, ida ao encontro do pobre, criar situações para compartilhar a vida com ele, como a oportunidade bonita de estarmos aqui com irmãos e irmãs, evangelizadores, ministros, servidores nas nossas comunidades, das vilas e favelas, pensando sempre que temos ainda uma grande tarefa. Tem muitas vilas e favelas que não têm nossa presença de igreja anunciando o evangelho da vida. Todos têm direito de receber a palavra de Deus. Todos têm direito de viver uma vida digna. Todos têm direito de habitação adequada. Todos têm direito de saúde e de educação. Todos têm direito de viver a alegria bonita, como é a maior alegria do mundo, o encontro pessoal com Cristo, que muda a nossa vida. Seja
pedimos a Deus essa graça e que os nossos corações a ela se abram. Pedimos a graça de fazermos uma experiência bonita, nova, neste 5º Dia Mundial do Pobre. E que chegue ao coração pela força do amor de Deus, mas por nossa palavra e por nosso testemunho no coração de governantes, de construtores da sociedade civil, dos que vivem bem materialmente, chegue este clamor, este convite, e nós possamos ser homens e mulheres que professam a fé cristã católica, ajudando o mundo a ser melhor, não por interesses mesquinhos, político-partidários, não simplesmente para angariarmos vantagens grupais e pessoais, mas pelo sonho bonito de Deus, que quer uma sociedade justa, fraterna e solidária, refletindo o reino para onde nós estamos caminhando. Amém.